tudo bom? Oi, agora sim! Desculpa. Tudo bem? Tudo e com você? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Como é que tá o áudio aí pra vocês? Tudo certo, beleza. Então tá, agora Só deu certo. encaixar pra deixar o telefone em pezinho também. Tá bom. Então tá, Júlia, conta um pouquinho, Júlia Marque, conta um pouquinho pra gente da tua trajetória e como que você se encontra hoje no meio dessa interação, dessa conexão entre a mídia tradicional e as novas mídias. Essa encrenca, basicamente falando. Bom, vou contar um pouquinho da minha experiência então. Eu sou a Júlia, sou formada em Publicidade e Propaganda, né? Eu trabalho já há 10 anos com mídia, eu sempre desse lado, fiz alguns estágios em época de faculdade em agências, tal, do outro lado do balcão, mas a minha carreira ela sempre foi muito pautada do lado da mídia, do lado do veículo, né? Então, eu represento os veículos, eu entendo mais os formatos, e a minha missão nessa conversa com agências, com marketing, é levar as vantagens, os diferenciais e a ferramenta, né, a função de cada formato em cada situação que a marca precisa entrar ali para a estratégia, para a entrega da meta de comunicação do ano, em coerção ali com o comercial. Então, a minha experiência ela é sempre vinculada à mídia, a formatos, e eu entrei nesse mundo num momento muito transformador, né? Eu entrei representando, então, eu entrei apresentando revistas para o mercado, né? Que é um formato que as pessoas hoje acham que está em muito desuso, tal, tem ali uma visão um pouquinho torpe. E agora eu represento as mídias digitais como um todo, né? Tem um arsenal. Nós somos hoje, a Mídias MMark, que é meu escritório, nós somos hoje o maior escritório de comércio de mídia de Santa Catarina. E é muito doido, assim, porque eu entrei bem no olho do furacão, né, DJ? A gente conversava muito nessa época, porque era muito incerto. Quando a gente chegou, isso tudo era mato, né, DJ? Eu lembro que a gente fez uma apresentação uma vez aqui para a cidade, mostrando como seria a entrega de mídia dentro de site, né? E tinham dúvidas, assim, muito peculiares da época. Ah, mas dá para colocar um link? E naquela época não dava, né? Eu falava, não. Ou quais são os espaços. Então, a minha experiência está muito vinculada hoje. O que eu acho legal é uma vantagem ter começado tão cedo, ter visto tanta coisa nascer, né? Eu vi o site da Veja nascer, o site da Caras nascer. A grande vantagem é a compreensão que a gente tem do mercado, dos formatos, da função de cada um, porque hoje está muito confuso, né? Inclusive em profissionais mais experientes, mas que não têm um ponto de contato tão próximo quanto a gente, no caso. E como que você viu esse momento que entrou e de repente tudo virou digital? Foi muito doido, porque foi um remédio para várias curas, né? Pelo menos foi a interpretação que o Brasil teve desse movimento. Eu até fiz algumas viagens, eu fui para um evento internacional para entender esse fenômeno, né? O que o pessoal quer, o que o marketing quer. Porque é muito doido. A gente saiu de grandes projetos, de verbas anuais, onde tinha ali um pensamento, né? As marcas de Santa Catarina, por exemplo, na época que a gente trabalhava só com revistas, antes do advento digital, elas tinham uma preocupação com qual vai ser o anúncio que eu vou veicular na Cláudia, qual que eu vou veicular na Caras, qual que eu vou veicular na L, porque tinha uma compreensão de espaço diferente, às vezes era a mesma mulher, mas era um momento diferente. Então, existia um grande trabalho por trás. Aí veio o advento digital, que vem com a promessa de ser uma mídia mais barata, mais instantânea, mais inteligente em alguns aspectos, e de fato é. Mas aí veio o enfraquecimento desse pensamento individual, tanto da comunicação da marca, quanto do que como eu vou comunicar, como eu vou chegar. Então, essa confusão, ela foi muito curiosa, porque a gente foi de grandes verbas e grandes projetos e de grandes pensamentos para pequenas verbas, e eu preciso disso tudo para amanhã, né? Então, assim, todo esse resultado que antes o mercado entendia que levava 3 meses, 6 meses, 1 ano para aparecer, eles criam instantaneamente naquela semana. E aí vieram os KPIs, né? Porque antes não tinha muita mensuração. O digital, ele era de fato, o grande diferencial dele era o alcance, né?
Porque revista, TV, você tinha uma limitação, o digital não tinha, era um alcance absurdo, perto de qualquer outra mídia, ganhava. E também o preço, porque ele chegou muito barato no Brasil, né? Ele foi um formato que se vendeu muito barato no início do início dessa procura, dessas estreias, digamos assim. E é uma particularidade muito brasileira, porque lá fora ele chegou bem caro, né? Ele era o contrário, ele era a mídia das marcas diferenciadas, das marcas que tinham dinheiro sobrando. E aqui não, a gente organizou os espaços publicitários como, bom, agora todo mundo pode entrar. E eu não estou falando que isso é ruim, não. Eu estou falando que é uma característica que foi uma característica brasileira. E provavelmente foi por causa disso que o Brasil, em transformação digital, ele deu um banho, né, em publicidade no mundo inteiro, porque veio todo mundo ao mesmo tempo. Tem formatos, o próprio Facebook testa formatos primeiro no Brasil para depois passar para o mundo. Uhum. Então, foi de fato um caos, mas foi um caos muito curioso de presenciar. Agora eu vou contar um pouquinho da minha história com essa transição, porque aconteceu um pouco antes. Porque eu peguei a questão primeiro a questão da mídia com mensuração, que eu trabalhei na Rap Collins. A Rap Collins era a maior agência de marketing direto do Brasil, em 96. Então, estamos falando do século passado, mas a internet era um neném de 3 aninhos, né? Era uma criancinha. Então, assim, a gente fazia anúncio double duty, que era anúncio em que você colocava, tinha dupla função, tinha a função de posicionar e de gerar tinha um call to action com uma ação real que a gente mensurava. Então, você tinha o título com um conceito e no rodapé você tinha uma chamada, recorte esse cupom, ligue para esse telefone, era um telefone específico, mande mensagem para essa pessoa, enfim. A gente mandava uma mensagem... São totalmente analógico, né? Ligue para... porque mas era mensurável porque você tinha um retorno, você conseguia medir. Logo depois, em 99, eu fui para a Ogilvy Interactive, eu era web designer na Ogilvy Interactive. Então, em 99, eu fazia os banners de 12 KB em GIF para a home do UOL, né? Para o site na época, para o IG, que eram os portais que estavam despontando ali na virada né, antes do ano 2000 ali. Na de quantos KB? 12 KB. Porque tinha limitação. A gente fazia em GIF. Aí depois o pessoal começou a fazer em Flash e tinha um pouquinho mais, mas também tinha limitação. Porque os modems eram a internet era de escada, era muito lento. Então a gente estava ali na internet da pedra lascada, literalmente. Mas a gente já estava ali gritando, galera, esse é o futuro, galera, é isso que vai acontecer. A área digital na agência, a Ogilvy tinha mais de 300 pessoas, a área digital tinha umas 30, 40 pessoas, eram os piratas ali, né? Era a galera que estava falando, a nova foi em que ano? Essa equipe 99, de 30, 40 pessoas era 99? 99. Gente, muito então bom. A gente estava gritando ali, olha... esse é o futuro, é isso que vai acontecer, vai ser tudo imensurável, tudo sistematizado e tal. Depois, quando eu fui para a Lumina, aí eu virei sócio de agência lá, né, sócio diretor de criação, a gente cuidava de contas grandes, aí já tinha, mas aí estou falando de mercado de São Paulo, né, empresas com faturamento alto, a gente fazia campanha para a Natura, a gente cuidava do e-commerce, da comunicação do e-commerce da Natura. Essa transição estava rolando. Aí, o que aconteceu depois? Né? Em 2003 para 2004, a gente já falou sobre isso, eu parei, né? Eu tive um estresse violento, eu resolvi sair de São Paulo e acabei vindo para Blumenau. E aí, aqui em Blumenau, era outro momento do mercado, né? Ainda estava o pessoal tateando ali, vendo o que ia fazer. Né? Que aí eu acabei indo para a área estratégica de branding, posicionamento de marca, etc, etc. Mas é muito interessante ver como o mercado, a diferença do mercado de São Paulo para o mercado aqui regional, que tinha essa preocupação, né? Mas ainda demorou para vir aquela pancada do agora o digital toma conta. Eu acredito que a gente teve um momento em que foi tudo muito isso, e talvez agora, nesse pós-pandemia, já dando um salto grande, né? Mas nesse pós-pandemia, em que na pandemia ficou todo mundo, aí foi 100% para o digital, né? Você não tinha mais, você tinha, por muito tempo, ficou fisicamente impedido de ter, né, em muitos casos, contato.
por mais que aqui em Santa Catarina isso foi um pouco menos restrito, mas eu sinto que nesse pós-pandemia as pessoas estão tendo uma demanda, uma nova demanda pelo físico, pelo tanto contato, quanto ter sabe, assim, um pouco mais do objeto, um pouco mais da fisicalidade. E eu acredito que é uma oportunidade para as marcas, aí pegando o gancho da nossa conversa, da integração entre as mídias tradicionais com as mídias, das mídias, na verdade até inverte, né? Das mídias digitais com as mídias tradicionais. Com as mídias tradicionais. Com as pensar em mídias como meios de interação com os seres humanos através de átomos, em que a gente está falando de meios de interação através de bits, os digitais, né? Para através de átomos. E as marcas, eu acredito que podem aproveitar oportunidades muito grandes, porque hoje enviar uma carta para um cliente é uma coisa fenomenal, é uma surpresa, né? É inusitado. Enviar alguma coisa real para o cliente é inusitado, né? E outra, que é muito legal também, e que eu estava vendo os prêmios de Cannes do ano passado, e que tem muito isso das integrações, né? O Titanium, o prêmio Titanium e tal, em que você tem que fazer com que o mundo digital converse com o mundo real e ele se integre, né? Então teve um case muito bacana do pessoal do videogame brasileiro, em que você apontava o telefone para o avião e caía um brinde. Então você interagir com coisas que estão acontecendo no mundo real através de realidade aumentada. Isso é bacana. Mas você também fazer com que as ações que estão no digital conversem com as ações que estão na mídia tradicional, seja no aeroporto, seja na mídia externa, seja no ônibus, no metrô, em qualquer lugar, né? Que isso acompanhe as pessoas. A gente ainda não chegou no Minority Report, né? Para quem não sabe, aquele filme de 2005 do Spielberg, que apontou o futuro em que você andando no corredor do aeroporto e aquela propaganda conversa com você, então é uma mídia exterior que interage, mas a gente já tem isso basicamente no digital, né? Então, como fazer, acho que aí jogando para você essa pergunta meio provocação, né? Como que a gente faz essa integração hoje com as ferramentas que tem ou com as ferramentas que a gente pode vir a ter no futuro, né? Olha, as ferramentas são excelentes e infinitas, basicamente, né? O digital, ele traz muito, é engraçado, é muito curioso isso, é como você falou, as pessoas voltam do pós-pandemia ali com uma demanda de físico, né, de ponto de contato, e não só uma demanda de querer algo mais físico, mas também de estar estressado com o que é digital, né? De você ter aqui aquele estresse mesmo na relação digital e indivíduo, né? Até porque a publicidade, ela é muito provocativa, né? Não existe publicidade passiva. Isso eu falo muito para os meus clientes. Olha, a publicidade não é passiva. Então, se você vai provocar a audiência, você tem que provocar ela de uma forma positiva, porque senão você só gera ansiedade na pessoa. Você não consegue transformar aquilo num relacionamento de marca com o consumidor. Sempre você só vai gerar agora, vem, Exatamente. Gente, você não quer botar aquele produto no seu carrinho de novo. Então, assim, não é legal. Você tá né? sempre pressionando Apesar um botão que pode virar negativo, né? Exatamente. E vira, às vezes, eu falo isso assim, olha, vocês precisam começar a entender que a mensuração da venda, ela não está só na efetivação da venda, mas está na fidelidade, né? Às vezes tem um ranço tão grande, e eu falo isso como consumidora também, eu tenho um ranço de algumas marcas, que você acaba preferindo não comprar e só vai comprar se você for de fato obrigado. E não é uma relação positiva. E eu falo, o marketing ele não existe para isso. Para isso existe panfletagem, seja digital ou seja presencial. O marketing existe para fazer uma ponte positiva, né? Para construir um relacionamento, para construir ali uma jornada entre a marca e aquele consumidor que faça sentido o consumo acontecer no final. Então, essa sinergia, esse ponto de contato, eu começaria com o objetivo, sabe? Qual é o teu objetivo, né? Porque a gente consegue fazer interações das mais simples e mais baratas, digamos assim, que é um outdoor, eu passar pelo outdoor de carro e depois eu ser impactada por uma mídia de áudio da marca, por um display, por uma mensagem, né, um SMS. A gente consegue fazer essa conversão. Ou a gente também consegue fazer, por exemplo, mapeamento de feiras. As feiras são um ponto de segmentação excelente para o mercado publicitário.
Então, digamos, sei lá, eu estou numa feira de agronegócio, eu logicamente tenho interesse no mercado de E tem agronegócio. massa A crítica para gente vai mandar lá. mensagem para aquele grupo, né? Exatamente. E você consegue fazer isso em tempo real, né? Você consegue mapear todo mundo que está naquele PIN da feira, através de um sistema chamado Factual. Você consegue entender quem está ali naquele momento. Deixa eu usar aqui. Isso. Você consegue entender quem está ali naquele momento, você consegue mandar uma mensagem, uma mídia, um áudio, uma interação para aquela pessoa naquele momento, ou você consegue guardar aquela informação e mandar no dia seguinte, dizendo, olha, foi ótimo te ver na feira X, acompanhe o nosso trabalho, os nossos lançamentos através do link tal, 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 ou confira o próximo evento da nossa marca, e etc, etc, etc. Então, o ponto de contato entre o físico e o digital, de forma inteligente e construtiva, ele é muito simples de ser construído. Seja através de games, realidade virtual, das verbas mais robustas ou das verbas mais apertadas, ele é muito possível de ser construído e ele é muito fácil de ser construído. Eu acho que a grande jogada, desafio ou dilema do momento do mercado publicitário é o que você quer. Eu comparo muito com um adolescente hoje, né? Ele tem um mundo tão na mão dele que ele não sabe o que ele quer, ele não sabe para onde ele quer ir, ele não sabe se ele quer comer, se ele quer estudar, se Para ele quem quer não morar sabe sozinho. para onde quer ir, qualquer caminho é errado, né? Qualquer caminho é errado. Eu falo assim, gente, entendam que vocês parecem um dilema de adolescente, que vocês não sabem se querem fazer faculdade, intercâmbio, trabalhar ou casar. E são coisas tão opostas que tu não consegue fazer os dois juntos. E uma sequência de raciocínio, que começa com o objetivo, depois entender para quem em que momento, porque compreender no momento essa jornada da pessoa, é que você vai entender que não vale a pena eu anunciar boteco 6 da manhã no sábado. Eu tenho que anunciar um pouco depois, né? No 6 da manhã no sábado, o cara tá de ressaca. Então tem que saber o horário. Eu vou usar um exemplo. Exatamente. Eu vou usar um exemplo de um supermercado, né? Que a gente faz muita ação de varejo por causa do digital, o digital é muito forte no varejo. E tinha ali um mercado que queria fazer seus lançamentos, né? A quarta da carne, a segunda do hortifruti e etc. E eu falava assim, gente, não dá para comunicar muito tempo antes, porque varejo é impulso, né? Só que se é impulso, né? Vamos comigo. Se a gente está trabalhando o impulso da pessoa para ela pegar a quarta específica daquele alimento e pagar mais barato, a gente precisa pegar ela numa proximidade, né? Porque ela tem que ser viável para ela. Não adianta eu comunicar lá do centro uma pessoa que mora na Itapava Central. Ela não vai lá para comprar sobrecoxa, né? E eles não entendiam isso, falando, não, mas olha só, o CPM vai encarecer, porque o CPM encarece. Quanto mais você aperta, né, mais ele encarece. E eu falava, olha, o CPM vai ficar mais barato se a gente jogar para a cidade inteira, mas a gente vai ter muito menos eficiência, vai ficar um cobertor curto, entendeu? A gente não vai ter dados mostrando que a ferramenta foi, que a ação foi um sucesso. Que a pessoa não vai se deslocar 20 quilômetros ou 15 quilômetros para comprar. E eu falava, gente, vale a pena pagar um CPM caro se a gente falar quem está dirigindo naquele trajeto, quem trabalha ali perto, mora ali perto, e numa faixa de horário. Pegar na hora certa vale mais, né? Muito mais. Ah, mas o CPM vai de 5 para 10. Não importa, porque na eficiência a gente sobe de um ranking de eficiência nível 3 para eficiência nível 15. Né? Então, olha como tem que ler os dados também. Tem que ter um pouquinho mais de sensibilidade para não desperdiçar verba, porque depois eles vêm na gente, né? Olha, não funcionou, ficou num nível de infância baixo. Por isso que tem que fazer o que às vezes o pessoal não gosta de fazer, que é fazer conta, né? É fazer conta. E ler gráfico também, né? Ler gráficos é importante. É verdade, mas essa relação, essa análise constante de custo-benefício e entender perfeitamente, essa é a beleza do que o digital consegue fazer quando você tem quando você tem os princípios, os fundamentos bem definidos e estruturados e incorporados na estratégia, né? Tem que ter fundamento. Então, qual é o objetivo? Para atender essa jornada, que vai acontecer nesses pontos aqui. Então, é melhor fazer isso de maneira mais pontual, mesmo que em termos absolutos é mais caro, mas em termos relativos não, né? Não é mais caro. E é engraçado assim, e é tudo para ontem, hoje e agora, né? Eu sempre falo, gente, nós temos o digital, a gente não precisa... Porque o contrário do que o mercado, e quando eu falo mercado, eu incluo as agências também, porque é muita informação para a agência receber, e eu acho que existe uma má compreensão desse lado também, sabe? Não é só do marketing, eu acho que vem muito da agência também.
que é de entender que apesar do digital ele ser uma plataforma maravilhosa, quase mágica, né, que vai te trazer dados, comportamento, muitos insights, a maior qualidade do digital é a geração de histórico, entende? Então, assim, é melhor pegar uma verba de 50 mil e espalhar por 5 meses do que você tacar 50 mil numa semana, porque você tem tempo de gerar histórico. E uma ferramenta, ela só é inteligente, todo mundo pergunta assim, mas a ferramenta de vocês é inteligente? Ela só é inteligente se ela tem informação para Ela é dentro. diretamente, A inteligência é diretamente proporcional à qualidade dos dados que você alimenta e à constância. Exatamente. Porque senão você treina errado. Colocou 50 mil, depois vai para 0, ou 50, depois vai para 2, ele perde totalmente a referência, né? Você baixa os recursos da ferramenta para ela trabalhar a teu favor. Entendeu? Então, assim, o digital, ele precisa ser constante para ele ser eficiente. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Não é em um mês promocionando uma televisão que você vai bater recorde de vendas. Não é assim que funciona. E quanto mais histórico a gente gerar, quanto mais a gente der dados para a ferramenta trabalhar, melhor ela opera a favor do que você precisa naquele momento. E tudo bem se for uma diferença de produto. Por exemplo, o Dia das Mães é uma data de varejo muito diferente do Dia dos Namorados, que é diferente de Natal. Mas, ao mesmo tempo, essas datas corroboram uma com a outra, porque tudo é geração de dados, tudo é comportamento, tudo é relacionamento. E a grande vantagem do digital é que ele consegue não só ler isso, como interpretar, porque a interpretação não precisa ser rasamente humana. A própria ferramenta vai aquecendo suas engrenagens a ponto de sempre conseguir gerar uma melhora contínua. Se você alimentar a ferramenta, se você parar de alimentar, ficar segmentando, ficar fracionando os investimentos, aí a coisa realmente não anda. E aí que vem a maior reclamação, né? A gente não consegue ter crescimento de eficiência. Não, a gente não consegue ter constância. Para ter crescimento de eficiência, precisa existir constância. Por isso que é importante, e isso a gente sempre fala, né, quando a gente conversa, que é importante entender o aspecto consultivo do trabalho de vocês, né, na MMark, porque vocês entendem mais a fundo cada canal e conseguem ligar esses pontos para fazer essas conexões ali e ajudar o cliente nesse processo, né? Exatamente. Eu acho que o nosso grande diferencial é a consultoria que vem junto com a demanda, né? É muito comum as agências virem com um briefing completo para que a gente consiga trazer soluções eficientes. É lógico que tudo depende da verba, tudo depende do alcance, são muitas variáveis envolvidas, né? Mas o grande diferencial da MMark é o expertise que a gente tem, que é de longuíssima data, muito mais antigo do que eu. Toda essa experiência, porque a gente representa um arsenal de mídias digitais. E todas elas incluem treinamento, todas elas incluem operação, todas elas incluem estudo, todas elas incluem a experiência do dia a dia de você programar campanhas. Então, a gente tem, de fato, muito para contribuir, muito para compartilhar com todo mundo que anuncia com a gente, independente da verba anunciada. Mas a gente também entende que existe uma resistência, né? E não estou falando só de Santa Catarina, eu falo de mercado Brasil, porque é um comportamento brasileiro, e eu acredito que seja pela forma como começou, de que o digital é barato, né? Ah, não, mas isso é muito caro, com esse valor eu faço uma feira, com esse valor eu faço uma televisão, ou com esse valor eu vou para uma revista nacional. E é engraçado como o digital, apesar de ele ser visto pelo marketing, pela comunicação das marcas, pelas agências, como uma ferramenta que faltava no dia a dia do marketing, do comercial, da comunicação, porque se a gente voltar nos anos 90 e falar, olha, a publicidade vai ser, nos anos 60, né? Publicidade vai ser mensurável. Eles jogariam tudo para o alto de alegria, né? E hoje a gente tem isso, mas a gente tem uma falsa compreensão de que no digital as verbas são menores. E são sempre menores. Você pode pegar ali planilha, a distribuição de verba de qualquer empresa brasileira, o digital sempre vai estar com uma fatia desse tamanho, e isso aqui é para todo o resto. É para todas as outras mídias tradicionais, inclusive panfleto. E tem muitos casos, muitas grandes empresas que o panfleto ganha em verba da mídia digital. E isso é muito complexo, porque você exige tudo, né? Porque é a mídia que vai conseguir te mensurar muita coisa, mas você entrega muito pouco quando a gente fala de verba
de energia da própria marca, porque no digital também tem muita... Se você vai falar no LinkedIn, você tem uma linguagem, e se você vai falar numa programática, você tem outra linguagem. Se você vai falar no TikTok, você tem uma outra linguagem. E nem sempre eles mudam as peças. Às vezes as peças são as mesmas para diferentes mídias. Uhum. E isso acaba atrapalhando um pouquinho a captação de resultados. Eu acho que também uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala dessa integração de mídias tradicionais com mídias digitais é falar de branding e performance, né? Porque a gente está falando de... A mídia tradicional sempre procurou gerar, né, percepção de marca e intenção de compra, sim, mas ela não vai fechar o negócio. O digital, ele já é mais o foco, muitas vezes, né? É na performance, porque também pode ajudar a fechar negócio quando a marca está conectada no digital, com e-commerce, enfim, né? Mas também tem que ser pensado no próprio digital esse aspecto de ajudar no posicionamento, e nisso você falou antes muito bem, que tem que tomar cuidado para não ficar só incomodando, né? Não, compra, porque isso a gente tem que equilibrar também a performance com o branding, tem que ser o branding que ajuda na performance de vendas, ajuda na percepção de valor, né? Conectada com venda, é claro, né? Equilibrando isso com peso, mas também toda a estratégia de venda e de performance também não pode machucar a marca, né? Não, e é muito curioso, isso é muito importante, isso que você falou, porque a construção de marca, e é muito engraçado isso, porque no digital é tudo performance, né? Tudo tem que dar um baita resultado, tudo tem que vender, tem que acessar, tem que entrar. E não é bem assim, né? Quando a gente faz uma construção de marca, eu sempre falo, gente, construir marca é um trabalho de altruísmo. Você não espera nada em troca, né? Você faz, você se promove, você oferece, você entrega autoridade de marca, você posiciona a tua marca naquele local, você mostra que você tem trabalho para oferecer, que você é o melhor, que você cresce, que você não sei o quê, mas você não exige nada em troca, porque a tua audiência está só absorvendo a informação certíssima que você está passando, né? Não necessariamente ela vai correr no Google depois e vai querer ser a sua melhor amiga. Não é assim que funciona. É construção. E o conteúdo é construção. E construção acontece em etapas, né? A gente tem, por exemplo, alguns formatos na Exame e na CNN, que são duas representadas que eu tenho. São duas operações grandes de B2B, porque construção de marca no B2B, no digital, ela é fantástica, ela é incrível. Ela acontece quase que de forma natural. E a gente constrói, então, conteúdo dentro da Exame no site e na CNN, site e TV. E às vezes vem esse questionamento. Olha, foi muito legal, tivemos vários acessos ao conteúdo, mas o meu comercial não sentiu diferença. Eu sei, mas por que o teu comercial sentiria diferença se a ação foi uma matéria dizendo que vocês cresceram na Índia? É só uma informação, e é uma informação importantíssima para o mercado brasileiro. O setor precisa saber disso. É uma pecinha que encaixa ali, que o cliente uma hora vai fazer a conexão com outra peça e assim vai. Exatamente. Que seja como investimento, que seja como comentário, que seja como escolha. Porque quando a coisa ela é natural, quando você investe num relacionamento nativo, que a gente chama no digital, né? Ou seja, ele é sem esforço, ele é sem te puxar, sem te provocar. Quando você está simplesmente com a informação mais interessante, no momento de leitura mais tranquilo daquela pessoa, você cria um neurônio com ela, você cria um link com ela. E aquele link não vai separar. Aquele link ele foi feito e pronto, o objetivo era esse. Agora, vender é um outro objetivo. Levar para um evento é um outro objetivo. Então, a maior importância da compreensão da sinergia entre mídias digitais e mídias tradicionais é o teu entendimento do que vai ser um resultado de sucesso para você dessa ação. Um resultado de sucesso vai ser inscrições na minha landing page. Bom, então a gente tem que ir por esse caminho aqui. Não, eu não tenho mensuração de sucesso, eu só preciso que o mercado saiba que eu cresci 37% no segundo semestre do ano passado. Então, o caminho é por aqui. Não, eu preciso vender porque eu preciso bater meta. Então, o caminho é ali mais para baixo. Uhum. Então, essa compreensão de mídia, mas ao mesmo tempo muito delicada, e que mídias a gente vai trabalhar, ela é importantíssima para que dê para entregar resultado. Porque publicidade sempre dá resultado. Sempre. Não existe uma publicidade que não dê o resultado.
só que às vezes não deu o resultado que tu queria, tu deu outro resultado, e Uhum. você não tá sabendo captar essa informação. E equilibrar essa equação, né? Saber E para onde equilibrar eu vou fazer aqui e essa aqui para equação. poder. Mas, Entendi. mas essa chave de usar o digital não só para performance, ela é importantíssima, porque o público, a audiência, ela já está muito cansada. A gente tem uma audiência exausta. Entrou agora no mercado brasileiro uma multinacional chamada Introvision, que ela vem exatamente para refrescar a audiência digital, porque a gente tem a audiência mais estressada do mundo. Todo mundo fala, o brasileiro é a pessoa mais conectada, e é a mais estressada, é a mais de saco cheio também. Ao mesmo tempo, faz com que seja uma audiência mais resistente a qualquer tipo de estímulo ou de reação que você queira construir. Então, usar o digital só para just to be, né? Como a Coca-Cola faz, assim, sem esperar muita coisa, só para comunicar, para passar um ar, etc., é muito importante na hora de construir uma relação saudável É com a uma tua audiência. contratendência que pode gerar condições nesse momento em que eu É muito, muito. Primeiro porque as empresas precisam crescer, né? Tá todo mundo ali na ânsia de mostrar resultados, de mostrar dados, de mostrar não sei o quê, que é porcentagem, quanto que foi, o que a gente alcançou, qual foi o share, o que a gente comprou esse ano. E segundo, que ficou tão viciado nesse viés que são poucas as empresas, são poucos os setores de marketing e agência que saibam comunicar outra coisa que não seja isso, que não seja venda, né? Esses dias eu estava numa reunião, falei assim, tá, gente, olha só, esse plano de mídia ele tá fantástico, mas ele tá 100% voltado para venda. Por que a gente não faz uma coisa voltada para marca? Ela assim, mas como é que se faz alguma coisa? Eu não entendi. Então, tá com um caldo digital tão também grande. digital branding também existe, né? Existe e é muito eficiente. As pessoas não fazem ideia do quanto digital branding é eficiente. É muito eficiente. Faz uma diferença danada na hora. Por exemplo, se você tem um escritório de contabilidade, faz uma diferença enorme se tiver matérias e construções de conteúdo sobre esse escritório no digital, ou se tiver só uma interface bonita dizendo que ali é mais barato, que a operação é mais fácil. Na tomada de decisão do consumidor, onde ele vai decidir o que equipamento que ele vai contratar, o produto que ele vai consumir, o mais importante é o nível de credibilidade que você passa. Porque as pessoas não querem errar, elas não querem refazer nada. Então, o instinto é você ir na margem de erro menor. E a margem de erro menor é desse cara, que olha só, ele fez uma matéria, olha tudo sobre esse assunto. Ou olha como ele está sendo promovido. Tem que ser, então, a margem menos de erro na percepção... Tem que ser menos transacional e mais relacional, né? Muito mais relacional. Muito mais relacional. Porque o transacional, ele não fideliza também. Né? Ele fica sempre correto. E você fica muito refém. Se a gente for hoje num evento de PMEs, a maioria das PMEs é serem reféns de Google e redes sociais. Mas, olha, eu boto a minha mão no fogo, como vai ser a reclamação de 98% das pessoas que estão ali. E por que eles são reféns? Porque é tudo muito instantâneo, é muito performático. Você pouco coloca energia e verba para uma construção natural de marca, que de qualquer outra ferramenta, ou mídia, seja ela digital ou tradicional. Tem que equilibrar, né? São ferramentas úteis, são muito boas, funcionam, mas não podem ser a única coisa que você faz, né? Não, de forma alguma. Muito pelo contrário, você perde muita audiência, você perde muita relevância cada vez que você se expõe a essas... com muita força a essas ferramentas e só a essas ferramentas. Né? E na semana passada eu conversei com a Mônica sobre criatividade, eu estava falando sobre essa, eu passei também por aquela época romântica da publicidade brasileira, criativa, etc. Como é que você está vendo nas campanhas que vocês estão veiculando essa relação da criatividade? Mudou de lugar? A criatividade está mais nos aspectos técnicos? Está acontecendo peças criativas que brilham os olhos? Como é que está isso? Olha, eu acho que vem muito... tem pouca criatividade, isso é fato, assim, e às vezes ela é uma criatividade muito complexa e pouco usual, né? O que torna não muito prático colocar uma campanha assim no ar, principalmente quando
funciona, quando usam o digital, as pessoas acham que tem que ser algo muito mirabolante, né? Tem que ser uma coisa muito e não necessariamente o simples ele é mais, né? A criatividade só como ponto criativo, ela já é o suficiente, principalmente hoje que tem pouco. Eu vejo, tá? A minha percepção, vocês nunca foram tão criativas. Porém, as empresas não investem mais em criatividade. E aí, você está falando de um mercado que ele é refém de outro, né? Não adianta você ter a melhor ideia do mundo, sendo que lá do outro lado ninguém vai assinar essa ideia e ninguém vai rodar essa ideia, né? Mas quando a gente fala de criatividade, eu converso hoje com profissionais de agência, porque o digital ele tem muito disso, né, DJ? Antes a gente falava só com mídia. Hoje é preciso conversar com todo mundo, né? Tem que estar todo mundo numa sinergia só para que a coisa aconteça, para que aquilo funcione, para que a campanha em si funcione, já está muito vinculado comigo, e eu explicar para ele o que eu vou fazer, como que eu vou fazer para que ele monte essa peça de forma adequada. Então, eu nunca conversei com tantos profissionais tão criativos quanto agora, mas existe uma mão da empresa que não permite muito que a criatividade venha. Eles querem o café com leite e eles querem venda. Né? Existe muito isso. Não, beleza, vamos investir 2x, mas e o meu retorno? Cadê o meu ROI, né? Cadê o meu ROI? Como é que vai funcionar essa volta desse dinheiro? Então, isso me lembra muitas agências. E eu não acho que elas são criativas. Elas estão sendo pouco... elas não lutam muito por esse lado, né? Até porque, como vai ser exigido um resultado, existe o medo do arriscar, né? Existe assim, não, a gente vai ser criativo, a gente vai ser impactante, mas será que vai trazer o CTR necessário? Será que vai necessário que essa empresa está esperando? Então, vamos ter uma certeza, porque é uma certeza, quando a gente passa, por exemplo, uma proposta digital, eu já trago todos os indicativos mínimos ali, né? Cliques, impressões, resultados, mensurações, e isso dá um conforto para a agência também. Mas não é falta de criatividade, é falta de espaço. Eu acho que se as empresas começassem a apostar nas agências que elas contratam para fazer um trabalho criativo, elas teriam resultados muito melhores. Eu estou pesquisando sobre isso. Sexta-feira eu vou apresentar no Núcleo de Inovação da CIMI uma palestra sobre inovação de marketing. E uma das coisas que eu vou falar é sobre essa necessidade das empresas de contratar talento criativo para internalizar isso. Porque a gente tem que ter compatibilidade de mentalidade, né? Entre quem aprova e entre quem cria e quem aprova, para a coisa fluir também. E é importantíssimo para as empresas investirem em talentos criativos e aproveitar. Eu não sou do duelo de gerações que acha que a galera que veio depois de mim é preguiçoso, não sei o que. Eu acho que está há menos tempo aqui no planeta, já nasceu com um sistema operacional novo instalado, muito mais rápido, são ativos digitais. Meu primeiro computador eu ganhei com 12 anos, foi o primeiro do condomínio, né? Isso em 86. Isso causa uma diferença, né? Entendeu? A galera já não é diferente, é outra linguagem. Então, isso significa que na parte de uso da tecnologia tem uma facilidade, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter, a gente tem que ter, e muitos brilham, de construção de repertório, que tem acesso. Hoje a gente tem acesso para tudo. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, a gente tinha, uma das vantagens da ESPM em São Paulo é que tinha uma videoteca muito boa, que tinha os anúncios, porque a gente não tinha acesso aos anúncios em lugar nenhum. Não. Entendeu? Tinha que ir na faculdade, dentro da biblioteca, dentro da videoteca, pedir lá, eu queria os anúncios do ano passado de Cannes. Hoje, você entra no YouTube, na internet, tem tudo. Então, quem quiser pesquisar repertório e tal, trabalhar sua criatividade, pode, né? Ao mesmo tempo, não adianta nada, é o que você falou. A gente cria produtos muito bacanas, mas são barradas no cliente, né? A gente precisa de uma evangelização, de uma conscientização. Precisa, porque na mídia também precisa ter criatividade, né? A mídia não é só na criação que precisa de criatividade, é na mídia também, né? Na mídia também, no planejamento principalmente também. Na mídia, na verdade, tá? Porque
a criação, ela desenvolve o ponto final, né? A mídia cria todo o trajeto para acontecer. O mídia, ele é um profissional que lida em algumas agências, o que eu acho uma pena, porque o atendimento não dá conta, tá? Por mais competente que a pessoa seja, são dois pontos completamente diferentes na jornada da construção da comunicação. Mas uma vez em um café a gente conversou sobre isso, né, DJ? A gente precisava fazer um evento que separe o marketing do comercial, né? Fala assim, olha só, o marketing serve para isso aqui, campanhas publicitárias servem para isso aqui. O comercial é outra parada, né? Porque precisa ter essa divisão, a gente precisa criar essa consciência. Por que que a empresa não deixa a agência criativa, que ela paga, ela contrata aquela agência, por que que ela não deixa a agência trabalhar, né? Por que que ela não confia no que a agência traz? Porque ele está de olho na planilha de um outro setor, que não tem nada a ver com marketing. Não é que não tem nada a ver, mas que é um outro braço. O marketing, ele é um braço do comercial. Ele não é o comercial. O comercial, ele tem que lutar com as ferramentas dele, com os braços deles, com as pernas dele. Na americana é o contrário. O comercial é um Na braço do marketing. escola americana é o contrário. Exatamente. E eu vou te falar, quando eu fui no New York Week, no Advertising Week, lá em Nova York, eles usaram o Brasil como exemplo, né? E um exemplo bom e ruim ao mesmo tempo, porque a gente estava num momento de crise econômica, né? Foi numa chave de crise econômica, foi alguns anos atrás. E no palco, o Max McKay, que era o CEO lá de uma grande agência, acho que era da McCann, assim, americana, ele falou na época, ele assim, olha, o Brasil é o único país no mundo que está passando por uma crise econômica absurda e não fez uma pesquisa de mercado sobre o comportamento de consumo daqui para lá. Então, assim, o Brasil, ele é um país muito criativo, ele é um país muito descontraído, muito engraçado, mas ele é pouco científico, né? E o americano, eu acho ele um pouco contrário. Como ele é muito científico, ele precisa provocar a criatividade, não é uma coisa natural. O que cria esses setores lá dentro, que tornam, no fim das contas, a operação deles o contrário da nossa, né? A gente busca uma eficiência que a gente não está entendendo, que é falta de embasamento, não é falta de outra coisa, porque é muito comum, e tu vai concordar comigo, empresas que não sabem quem são o público-alvo delas. Se você fala assim, não, beleza, vamos desenvolver uma campanha maravilhosa hoje, com quem que a gente precisa falar? Ele vai te dar 15 linhas de pessoas, e tu sabe que não é assim que se cria um público-alvo, né? Então, o Brasil, ele tem esse defeito. Ele é pouco científico, ele investe pouco em conhecimento, mesmo que seja conhecimento de marca, e ao mesmo tempo ele mata a criatividade, porque ele acha que tem que substituir isso com operações só de eficiência, dedicando pouca atenção para o outro lado. Tem uma coisa interessante até que é o seguinte, tem uma coisa que eu percebo que é quando tem área de inteligência de mercado nas empresas, ela não está vinculada ao marketing, porque o marketing é só o P de promoção, né? E aí os outros P's são assumidos por outras áreas, né? Exatamente. Felipe Potter não consegue colocar isso na cabeça das pessoas. Mas é exatamente isso, exatamente isso. E é uma ferramenta tão maravilhosa. Eu falo assim, gente, quando a gente põe uma campanha de verdade para rodar, eu fico assim, nossa, se as marcas soubessem o quanto que isso enriquece. E é automático, né? É automático. O marketing fica empolgado. Meu Deus, foi maravilhoso. A gente teve não sei quantos contatos. E aí você consegue sincronizar as ações, acompanhando a jornada, o momento de compra da pessoa certa, na hora certa, do jeito certo, com a mensagem certa, criando uma experiência que faz diferença, né? E gera memórias, gera percepções positivas, gera conexão e constrói relacionamento para a marca com as pessoas, e né? Isso que faz a diferença, né? Exatamente. E eles sentem resultados de uma campanha dessa quase 6 meses depois que ela aconteceu, né? Porque a coisa acontece, ela não é pontual, ela não é um tiro, né? É uma invasão. Então, assim, às vezes a gente constrói uma campanha de 6 meses que é maravilhosa. É toda costurada, ela é toda pensada, ela é toda cadenciada, porque a campanha precisa ser. E ela funciona até 6 meses depois do que ela aconteceu. Ela consegue ter esse residual, essa função, né, de tornar perene aquele resultado gerado por o que foi feito daquele trabalho. E isso é muito o que as marcas faziam antes, né? Quando a gente tinha uma criatividade, quando a gente tinha marcas criativas lá, nos anos 80, 90, que o Brasil era parâmetro mundial de publicidade,
era exatamente isso que acontecia. As campanhas tinham anos de duração e as marcas até hoje, elas vendem ou têm um posicionamento, ou têm uma impressão por parte do público que são heranças do que foi feito nos anos 90. Tem uma mentalidade que a gente precisa ajustar, né? Especialmente nas empresas que têm, que são industriais, precisam, e que acabam vendo, quando algum concorrente abraça de maneira correta o marketing de forma estratégica, aí se vê, né? Mas o que eles estão fazendo que fez tanta diferença? Mas é entender realmente o marketing de forma estratégica, considerando os vários P's da metodologia, né? Do Kotler são os 4 do marketing de serviços, e toda empresa que vende produtos também vende serviço, são os 7 P's. Mas, enfim, a gente tem essa visão estratégica de conectar esses pontos e fazer realmente o marketing funcionar em todas as etapas, desde o começo do processo até o final, para conseguir gerar diferença. E aí sim a gente consegue, entendendo a fundo, né, usando as técnicas, as ferramentas, entender o que as pessoas precisam e multiplicar o potencial das mídias, sejam elas tradicionais ou digitais, né? As novas mídias. Exatamente. As novas mídias. Porque já tem mídia tradicional no digital também, né? Pois já tem ali. Já vira a mídia de interrupção também tem no digital e por aí vai. Exatamente. Legal. É bem isso. Legal, Júlia. Eu acho que foi muito boa a conversa. É um assunto infinito, né? É uma coisa que sempre tem coisas para fazer, mas acho que uma conclusão bacana é ver isso, né? A necessidade dos clientes verem de forma mais ampla as possibilidades de mídia, essa integração, né? Além da evolução da percepção do que é a função do digital, além a gente ter também posicionamento, relacionamento, construção de marca, né? A gente vê essa integração com as mídias tradicionais, entendendo o momento de compra, né? A hora certa, sincronizando e cadenciando as campanhas para gerar mais resultado de curto, médio e longo prazo para a construção das marcas que querem realmente se destacar no mercado e gerar mais e melhores negócios, né? Exatamente, muito bem colocado. Resumiu muito bem a nossa conversa. Legal, Júlia. Brigadão. Júlia Marque, diretora da N-Mark Mídias, a maior empresa de mídias digitais de Santa Catarina. E é isso aí. Brigadão. Valeu. Eu que agradeço. Adorei o bate-papo, viu? Sempre muito bom trocar ideia contigo, seja por live, seja em outros lugares. E como você falou, é um assunto infinito. Semana que vem a gente vai estar falando já de outras coisas que surgiram durante a semana. Mas é isso, fica a mensagem aí que marketing é uma peça fundamental na construção da marca, na operação da marca, na operação de vendas também. E que o principal é entender aonde se quer chegar. E a partir daí contar com ferramentas profissionais, que o nosso estado, a nossa cidade está cheio de profissionais competentíssimos para criar esse trajeto e trazer o melhor resultado possível. Beleza, valeu, obrigado para quem assistiu a gente e até a próxima. Tchau, tchau, DJ, até a próxima. Tchau, valeu.